Abra no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Está escrito: se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Amém? Vou ler de novo. Isso está no Antigo Testamento, escrito aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. Essa era uma lei muito séria. Se o boi escornar um servo, ou escornear também, algumas traduções dizem escornear. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Amém? Será lei. Eu vou ler de novo e você repete em seguida. Atenção, Brasil e Portugal. Quem estiver ouvindo, repete comigo. Vamos lá. Se o boi... Isso. Estou até com medo desse boi que você falou aí. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado, será morto. Por que o boi será apedrejado? Porque era um boi assassino, e ele apedrejado, o sangue ficava empoçado no corpo, e a lei proíbe que se coma carne com sangue. Então aquele boi que era assassino não servia nem para mantimento, nem para comida, ou seja, não prestava para nada, nem o couro ia ser aproveitado, nada, porque era um boi assassino. Daqui a pouco você vai entender com profundidade essa palavra. Mas quem acredita que isso aqui foi Deus que ordenou? Quem crê? Quem crê? Poxa, Deus mandou fazer isso? Quem crê? Eu creio. Falei, eu creio. Você crê mesmo? Pastor, eu não entendo, mas eu creio. Se você crê, então vamos dar uma salva de palmas poderosa para esta palavra, porque o Espírito Santo vai te explicar por que Deus deu essa ordem. E enquanto você aplaude, levante os seus olhos aos céus, abra a boca e dê glória a Deus com toda a força do teu pulmão. Isso, aplaude mesmo, para valer. Isso, aplaude de verdade, e não pare de aplaudir, não pare de glorificar. Você que está assistindo pela TV, pelo youtube.com/joinrib, pelas redes sociais, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pela TV Feliz, ou por qualquer emissora, junte-se a nós e vamos dar glórias e aplaudir ao Senhor. Isso, continue, não pare. Meu Deus, olha que coisa linda. Em toda parte, eu diria que no mundo todo agora, tem alguém te aplaudindo e te glorificando. Meu Deus, localiza cada adorador, cada adoradora, e sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir o homem falar e o homem não tem nada a dizer. Nós queremos ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Na época bíblica, e mesmo na época de Jesus, alguns fatos e costumes daquela época causam estranheza para nós que somos desta geração, que somos do século 21. Mas eu vou te explicar rapidamente para você entender o contexto histórico. Na época bíblica, tudo era muito rudimentar. A agricultura era pouco desenvolvida. Qual era o jeito mais fácil de um pai de família ganhar a vida e prosperar? Era criando gado. Mais do que a agricultura, a pecuária enriquecia muita gente. E todo pai de família sonhava em ser um Jacó.
se tornar tão rico como Jacó, que criando ovelhas, se tornou mais rico do que o próprio sogro, o próprio patrão. Então todo pai de família tinha em casa, ou se esforçava para ter, um boi, uma vaca, um carneiro, uma ovelha, um bode e uma cabra. E ele colocava os animais para cruzarem e darem filhotes. Quando aquele pequeno rebanho que era familiar começava a crescer, o pai de família não deixava os filhos trabalharem com o gado, porque os animais são perigosos, o bode dá cabeçadas, chifradas, o boi também, o jumento dá coices. Então, o pai de família preservava os filhos e contratava empregados, mas a mão de obra era muito cara. Qual era o jeito mais barato de ter uma mão de obra? Era comprar um escravo. Porque uma despesa inicial na época apenas, e não precisaria pagar salário para o escravo. Como que as pessoas que tinham um gado ou um rebanho faziam para comprar escravos? Eles iam até o mercado central e procuravam um escravo que fosse adequado para a sua necessidade. E o preço do escravo era tabelado. Fosse de um escravo ou de uma escrava, não importa, custaria 30 ciclos de prata, 30 peças de prata. Mas havia escravidão naquela época, desde a época de Moisés e mesmo na época de Cristo havia escravidão. Tanto que Jesus contou a parábola do credor incompassivo. Quando a pessoa não conseguia, por exemplo, pagar a dívida, ela era vendida como escrava e se tornava serva. Os países, quando guerreavam, a nação vencedora escravizava os habitantes da nação derrotada. Foi assim que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para a Babilônia para servirem na corte de Nabucodonosor. Então havia escravidão humana, mas não apenas motivada por guerras entre países. Por exemplo, um pai de família que tinha muitas filhas, ele poderia, se quisesse, vender uma filha para um homem rico. E ela seria serva daquele homem rico que a comprou. Muitos pais vendiam as filhas. Então, além de guerras que geravam escravidão dos derrotados, além das dívidas que obrigavam o devedor a trabalhar como escravo até que a dívida fosse paga, também tinha a venda humana, onde um parente mais superior vendia um inferior. Caso de José, que foi vendido para os ismaelitas e foi vendido pelos próprios irmãos. Então era assim que as pessoas se tornavam escravas. Na época de Jesus ainda havia escravidão, muita escravidão. Era normal, ninguém estranhava. Hoje isso seria um absurdo. Mas naquela época ninguém encarava isso como algo anormal, porque em toda parte tinha homens livres, tinha mulheres livres e também tinha homens escravos e mulheres escravas. Você já deve ter lido no Antigo Testamento que a esposa de um profeta fica viúva e os credores vêm cobrar a dívida do falecido. E ela não tinha como pagar, e os credores disseram: nós vamos levar os seus filhos como escravos. E ela vai correndo lá para o profeta chorar. E o profeta faz um milagre e ela paga a dívida, não é? Mas era uma coisa normal a escravidão. Isso se desenvolveu por muitos e muitos séculos. Quando um boi, preste atenção, quando um boi no meio ali do rebanho estava sendo cuidado por servos, escravos, e esse boi matava com chifradas
um dos seus cuidadores, o boi era apedrejado e o patrão, o dono do escravo, ficava muito triste. Poxa, matou meu escravo, tomei um prejuízo de 30 peças de prata. Mas não faz mal, eu compro outro escravo, amanhã eu vou lá no mercado e compro outro escravo. Era assim que funcionava. Mas às vezes acontecia de o boi de um proprietário escornar, matar as chifradas, o servo de um outro proprietário. O que esse dono do boi tinha que fazer? Apedrejar o boi assassino. Ele não poderia ser aproveitado para mais nada, nem para arado, nem para couro, nada, nem carne, nada. E aí o dono do boi assassino tinha que procurar o proprietário do escravo que morreu e dizer: olha, eu tenho uma péssima notícia, o meu boi, ele matou o seu servo, e eu vim te avisar isso, eu já apedrejei o boi, ele já está morto, e eu vim pagar o prejuízo, tome aqui 30 peças de prata. Aí o proprietário daquele escravo que foi morto dizia: poxa, aquele escravo lá foi morto, aquele servo morreu, que pena, mas amanhã eu vou no mercado e compro um novo servo. Era assim. Agora olha o detalhe: se o boi de um proprietário matasse o filho de um outro proprietário, o dono do boi assassino apedrejava o animal, procurava o pai cujo filho foi morto pelo boi e dizia: o meu boi matou o seu filho. O seu filho ou a sua filha matou. Quanto que o senhor quer de indenização? E a palavra de Deus dizia que aquilo que o pai em luto estipulasse, o dono do boi assassino teria que pagar a quantia que fosse estipulada. Porque o pai do filho que foi morto, ou da filha que foi morta, ele dizia: não era um servo, era meu filho. Não era uma serva, era minha filha. Não são 30 peças de prata. Aí ele estabelecia o preço. Isso está aqui na palavra de Deus, até vou voltar para ler, ó. Vou ler, por exemplo, aqui em Êxodo 21, versículo 29. Mas, se o boi dantes era escornador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, não servo ou serva, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Então o preço de um filho e de uma filha era incalculável. Já o do servo e da serva era tabelado. Oh, meu boi matou o seu servo. Trouxe aqui 30 moedas de prata. Beleza, amanhã eu compro outro. O meu boi matou seu filho. Não. Quanto o senhor quer de indenização? Eu quero a tua fazenda, eu quero o teu rebanho. O que ele estipulasse, o outro tinha que pagar. Você entende isso? Porque um filho e uma filha não tinha preço. Agora um servo, uma serva tinha. Qual que era o preço de um servo e de uma serva? 30 moedas de prata. Quem aqui é servo de Deus, é serva de Deus? Levante a mão. Se é servo de Deus, faz assim quem é servo de Deus. Brasil, faz assim quem é servo de Deus. Portugal, faz assim quem é servo de Deus, quem é serva de Deus. Então, você vale 30 moedas de prata. Está entendendo a história ou não? Está entendendo a história ou não? Esse é o preço da tua vida. Para o mundo. Para o mundo você não vale mais do que 30 peças de prata, um valor insignificante. E você facilmente é substituído por outra pessoa. Mas agora não. Agora você não é mais simplesmente servo, nem simplesmente serva.
Desde que você entregou a vida para Jesus, você se tornou filho, filha do Deus Altíssimo. Agora não tem dinheiro que pague ao Pai o preço da tua vida. Então vamos até Jesus. Jesus está agora com 33 anos e meio de idade. Ele começou a pregar aos 30 anos. Durante 3 anos e meio percorreu o país inteiro a pé. A única vez que a palavra de Deus diz que ele usou uma montaria foi para entrar em Jerusalém montado num jumentinho descendo o Monte das Oliveiras, um percurso pequenininho. De barco ele andava, mas normalmente era a pé. E ele percorreu o país inteiro, você já sabe, fazendo coisas que maravilhavam as pessoas, dizendo palavras que nunca ouvidos humanos haviam escutado. E a fama dele cresceu muito, e junto com a fama, também o ódio e a inveja contra Jesus. Muitos inimigos queriam matar Jesus porque ele se tornou popular demais. E quando faltava apenas 3 dias para ele morrer na cruz, um dos seus discípulos mais chegados, um dos mais próximos, que sempre sentava ao lado dele na mesa, esse discípulo resolveu vender Jesus. 3 dias antes de Jesus ser morto, esse discípulo foi procurar os principais inimigos de Jesus, a alta cúpula religiosa do templo de Jerusalém. Eles odiavam Jesus, eles queriam ver Jesus morto e Judas sabia disso. Judas procura os inimigos de Jesus. Eu quero que você vá comigo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Príncipes aqui é no sentido de principais, os mais importantes. E Judas disse: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Judas pegou as 30 peças de prata e combinou com os inimigos de Jesus que iria buscar a melhor ocasião para entregar o Senhor sem tumulto, principalmente que era a semana da Páscoa. Judas ficou esperando uma ocasião propícia. Quando Judas saiu, os principais religiosos do templo de Jerusalém, os maiores inimigos de Jesus, e eu vou citar aqui os 2 principais, Caifás, que era o sumo sacerdote, e Anás, que era o sumo sacerdote anterior e sogro de Caifás, juntamente com outros homens que não tinham nada de Deus, começaram a rir muito e esfregar as mãos. Esse Judas pensa que é esperto, mas é um bobalhão. Nós oferecemos uma quantia irrisória pelo seu mestre. Porque judeu para negociar é assim, ele sempre põe o preço lá embaixo na hora de comprar. Na hora de vender ele põe o preço lá em cima, né? Eles puseram o preço lá embaixo. Oferecemos para Judas apenas 30 moedas de prata. E ele aceitou imediatamente. É um bobalhão. Se ele tivesse pedido 1000 moedas de prata, nós iríamos dar. Porque nós queremos Jesus morto. Fizemos um excelente negócio. Compramos Jesus pelo preço de um servo. Pelo preço apenas de um servo. Tudo isso passou desapercebido para Deus? Aconteceu em oculto por acaso? De jeito nenhum. Deus já tinha avisado
500 anos antes, que ele seria avaliado por esse preço. Está no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 13. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Deus até ironiza: olha o belo preço que eu fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Deus está dizendo, com 500 anos de antecedência, está vendo aí o valor que eles vão me dar daqui 500 anos? O belo preço que eles vão me avaliar? O preço de um escravo. O preço de um escravo. E aí você conhece a história e sabe o que aconteceu. 3 dias depois disso, Jesus Cristo foi preso no jardim do Getsêmani, levado primeiramente na mansão do ex-sumo sacerdote Anás, que era sogro de Caifás. Ali Jesus amarrado foi interrogado e quando deu a resposta, um servo, atenção, não um homem livre, um servo, um escravo, deu uma violenta bofetada no rosto de Jesus. E depois que Jesus foi espancado ali, ele foi conduzido até a mansão de Caifás, a maior autoridade religiosa do país. Ele reúne todo o sinédrio e durante a noite, num tribunal ilegal, não poderia ter funcionado de madrugada, eles interrogam Jesus, que permanece em silêncio como um cordeiro mudo que é levado ao matadouro. E eles interrogam Jesus e Jesus não diz nada. Eles trazem falsas testemunhas porque querem um pretexto jurídico para matarem Jesus. E nem com testemunhas falsas eles conseguem provas, porque as testemunhas se contradiziam, eram pegas na mentira. E por fim, o sumo sacerdote Caifás, irritado com o silêncio de Jesus, conjurou, questionou Jesus sob juramento: diga-nos se tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus não podia mais guardar silêncio. Jesus disse: eu sou. E brevemente vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Caifás surtou. Satanás entrou naquele sumo sacerdote. Ele rasgou as vestes, cuspiu no rosto de Jesus e chamou todos para escarrarem no rosto de Jesus, que estava amarrado. E o inferno estava gargalhando e dizendo: ele foi vendido por uma pichincha, mas vai receber de brinde muitas catarradas no rosto. Ele foi vendido por uma pichincha, mas vai receber grátis agora um saco na cabeça. Vai receber ainda de brinde muitos socos, inclusive pauladas na cabeça. Vai apanhar muito de brinde, porque 30 moedas foi muito barato. E bateram muito em Jesus. Quando tiraram aquele capuz da sua cabeça, o seu rosto já estava desfigurado, irreconhecível, sangrando, a boca sangrando, o ouvido sangrando, os olhos avermelhados, o rosto inchado, escarrado. Tudo isso ele recebeu de brinde, porque o seu preço de 30 moedas foi muito irrisório. Queriam aumentar o pagamento. Então levaram Jesus para Pilatos logo cedo, antes que o sol nascesse, e queriam que Pilatos crucificasse Jesus. Mas Pilatos tenta de todas as maneiras fugir daquele julgamento, remete até Jesus para Herodes, que zomba de Jesus e devolve para Pilatos.
E o povo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos diz: eu vou açoitá-lo e depois o soltarei. E de brinde, mandou açoitar Jesus no corpo inteiro, da cabeça até aos pés, na frente e nas costas. E quando Jesus estava ali apanhando, os soldados romanos disseram: vamos dar mais um brinde para ele? Ele merece, ele é o rei de Israel, foi vendido muito barato. Deram uma coroa de espinhos, de bônus para Jesus. Ah, mas é pouco, vamos dar mais um brinde a ele. Pegaram um cabo ali, tipo um cabo de enxada, deram na mão de Jesus, que mal conseguia parar de pé de tanto que tinha apanhado, e disseram: esse é o cetro de um rei. Falta a capa, botaram uma capa vermelha, mais um brinde que deram para Jesus, porque o preço que pagaram por ele foi muito barato, e foram enchendo Jesus de brindes, de bônus. Ah, mas agora vamos dar para ele o brinde principal. E colocaram a cruz nas suas costas, e o obrigaram a carregar, e foram bonificando Jesus com chicotadas até o Monte Calvário. Quando chegaram no Monte Calvário, deitaram Jesus sobre o madeiro. Vamos dar mais 3 brindes para ele. Um prego grande para atravessar de uma vez só os 2 calcanhares, e mais 2 pregos para prender as suas mãos no madeiro, e vamos levantá-lo entre o céu e a terra. E Jesus ficou ali agonizando das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Eu vou perguntar uma coisa para você. Pelo que nós lemos no início, lá em Êxodo capítulo 21, um servo, uma serva, que fosse morto ou morta por um boi, o boi teria que ser apedrejado, não presta para nada, tinha que ser morto. E o dono do boi, ou do escravo, além de todo o prejuízo, além de todo o problema, recebeu uma indenização de 30 moedas de prata. Se fosse um servo ou uma serva mortos por um boi. Mas se fosse um filho ou uma filha, não um servo, não uma serva, porque o servo e a serva valia 30 moedas e ponto final. Mas qual era o preço de um filho e de uma filha? Qual é o preço de um filho e de uma filha? Mesmo que o filho dê desgosto para o seu pai, mesmo que a filha dê desgosto para o seu pai, qual o preço para este pai de um filho, de uma filha? Ele venderia um filho e uma filha para ser morto? Não tem preço. Isso mesmo, um filho e uma filha que fosse uma vergonha para o seu pai. Agora, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho perfeito, que nunca mentiu, nunca contou uma piada suja, nunca falou um palavrão, nunca enganou nem trapaceou ninguém, nunca se prostituiu, nunca adulterou, nunca matou ninguém. Um filho exemplar, o melhor filho que já existiu. Qual o preço desse filho para o Pai Celestial? Qual o preço? Qual o preço desse filho que só fazia tudo o que agradava ao seu Pai Celestial? Qual o preço desse filho santo, puro, perfeito, imaculado, íntegro, honesto, verdadeiro, transparente, amoroso, perdoador? Qual o preço desse filho
que nunca teve outro igual. Um filho tão raro como esse, que não foi gerado por um homem e uma mulher, mas gerado da semente da mulher, através da semente do Espírito Santo de Deus. O filho mais raro que já existiu. Qual o preço desse filho? Um filho que encontrava um leproso suplicando no meio do caminho, um homem de quem todos fugiam e ficavam à distância. Ele se compadecia, ia lá e tocava nas feridas do leproso, e o leproso apodrecido tinha sua carne e a sua pele restaurada na hora. Qual o preço desse filho que, vendo um cego de nascença sentado à beira do caminho pedindo esmola, foi lá e curou os seus olhos e lhe deu a visão? Qual o preço desse filho que é capaz de andar sobre as águas como se fosse em terra firme e dizer para o mar revoltado e para o vento: cala-te, aquieta-te, e o mar inteiro se aquietava? Qual o preço desse filho que os demônios, ao encontrá-lo, ficavam aterrorizados e apavorados saíam? Qual o preço desse filho que se comoveu com o luto de uma viúva, que também chorou no sepulcro de Lázaro, e que por amor àquela viúva e por amor a Marta e Maria, ressuscitou Lázaro e ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ressuscitou também a filha de Jairo? Qual o preço de um filho que tem tamanho poder? Qual o preço de um filho desse? 30 moedas de prata. Atenção, 30 moedas de prata? 30 moedas de prata? Deixa eu dizer uma coisa: o preço que os inimigos de Jesus lá no templo de Jerusalém pagaram a Judas Iscariotes não foi pela vida de Jesus. O preço pago de 30 moedas só dá para comprar você e eu. Nós fomos vendidos ali por 30 moedas de prata, não Jesus. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não há dinheiro, ou valor, ou riqueza no universo que possa comprar a sua vida. Mas Ele se fez servo para ser comprado ali, por uma ninharia. Eu não valho nem 30 moedas de prata, nem você vale 30 moedas de prata, nós não valemos nada, mas Jesus foi lá e disse: eu me ofereço no lugar desta pessoa, eu me ofereço no lugar deste homem, no lugar desta mulher, no lugar desse moço, no lugar desta moça. Eu me ofereço, eu me coloco no lugar deste servo, desta serva. Mas o Senhor vale muito, mas eu me ofereço, eu me dou inteiramente, eu me entrego inteiramente por eles. O servo ali pendurado no madeiro, o servo, ele que é o Senhor, entenda isso, ele que é o Senhor, se fez servo, está lá pendurado no madeiro, no lugar que eu deveria estar e que você deveria estar. Mas ele se fez servo e tomou o meu lugar e o teu lugar. Ele está lá há horas agonizando, sofrendo escárnio, zombarias, chacotas, humilhações, ofensas. Ele está ali vazando sangue sem parar, está ali morrendo lentamente no meu e no seu lugar. Deus sabia de tudo isso, com 1000 anos de antecedência. Atenção, com 1000 anos de antecedência. Eu quero que você vá comigo no Salmo de número 22, que no Antigo Testamento nós podemos dizer é o Salmo de Cristo, e esse Salmo começa
com aquela oração em aramaico que Jesus Cristo fez quando estava para morrer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 começa com isso, 1000 anos de antecedência. Mas se você acha que Jesus se apropriou desse salmo para dizer: olha, o Salmo 22 é a meu respeito, não. As demais coisas que aconteceram com ele ali estão descritas neste Salmo 22. Tudo detalhado. É um boi que está matando Jesus? É um boi que está matando Jesus? Entenda a palavra. Salmo 22, versículo 12. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de Bazã me rodearam. Jesus não está sendo morto por um boi ou por um touro, mas por muitos e fortes bois. Ele foi cercado. Todos os bois o estão agora matando. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Lógico, ele está todo torto na cruz há horas. Todos os seus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. Ele tem sede. E me puseste no pó da morte. Ele sabe que vai morrer. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Depois você lê todo o Salmo 22 e você vai encontrar muitos detalhes aqui, até o sorteio da túnica de Jesus ao pé da cruz, tudo está aqui antecipadamente profetizado. Mas Jesus está lá não como Senhor, atenção, Ele não está no madeiro como Senhor, Ele está no madeiro como servo de Deus. Então vamos no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos ler o versículo 1. Diz assim, aqui é Deus falando, hein? Aqui é Deus falando, 700 anos antes de tudo. Deus diz: eis aqui o meu servo. Na minha Bíblia esse servo está com letra maiúscula, na sua também? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Esse sustenho para mim é intrigante, porque Jesus está ali no madeiro sustentado por pregos. Deus está dizendo, sou eu que sustenho ele ali. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Gentios é uma palavra para se referir às gentes, aos estrangeiros, aos não-judeus. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, eu Deus, eu, o Senhor, eu, Yahvé, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei para o conserto do povo, e para a luz dos gentios. Ele está ali como servo, pela vontade de Deus. Aqui mesmo em Isaías, capítulo 49, versículo 5, é a resposta do servo. Deus falou no início do capítulo 42, e agora aqui no capítulo 49, versículo 5, é o servo quem fala, é a resposta dele. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo. Ele foi gerado no ventre imaculado da Virgem Maria para ser esse servo.
E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar até hoje. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, Deus falando para ele, falando: Deus, o meu Pai, o meu Senhor me disse mais o Senhor: pouco é que sejas o meu servo. Oh glória! Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Eu te dei, é pouco para mim que você seja servo. Eu te dei para os povos, para ser a salvação até os lugares mais extremos da terra. Quem aqui é servo de Deus? Quem aqui é serva de Deus? Você vale 30 peças de prata para o mundo. Mas Jesus disse: não, eu compro essa pessoa. Jesus se vendeu por 30 moedas para agora nos comprar. E a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados por este alto preço. Nós somos comprados por este preço. Ele nos comprou de volta. Nós éramos servos, mas agora não somos mais servos. Toda pessoa que recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, torna-se o quê? Filho, filha de Deus. Primeira carta aos Coríntios. Estou terminando, viu? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Quero ler aqui o versículo 19. Diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Toda pessoa que entregou a vida para Jesus, que foi comprada por Jesus, não se pertence mais. Diga: eu não me pertenço mais. Eu não sou de mim mesmo. Diga com fé: eu sou de Jesus Cristo. Você é de Jesus. Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Bom preço, a palavra está sendo modesta. Nós fomos comprados por um belíssimo preço. Ele foi avaliado por um belo preço. Lá em Zacarias ele até ironiza: o belo preço que me avaliaram. Mas eu e você não fomos ironizados por ele. Ele nos avaliou por cima. O mais alto preço. O mais alto preço. Eu não valia nada, você não valia nada, ninguém aqui valia nada. Mas Jesus disse: para mim, você vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Para mim você vale mais que tudo. Para mim você é a razão do meu sacrifício. Você é a razão da minha vida, da minha existência. Você é a razão da minha morte. Você é a razão da minha ressurreição. Você é a razão pela qual eu vou te levar um dia lá para a glória. Você é a razão pela qual eu preparei uma morada celestial. E você é a razão pela qual eu vou voltar para te levar comigo e ficarmos juntos para sempre. Ele nos avaliou por cima. Os homens avaliaram ele por um belo preço de 30 moedas de prata. Para terminar a mensagem, aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22.
Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: quem comete pecado é servo do pecado. Você era servo, era serva do pecado. Jesus Cristo te comprou. E agora você é liberto do Senhor. Não é mais escravo do pecado. Você é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Eu era escravo do pecado, Ele me libertou, agora sou livre. E eu sendo livre, você sendo livre, eu e você nos fizemos servos do Deus Altíssimo. Agora nós somos servos do Senhor, por vontade própria. Ele não nos escravizou, Ele não nos obrigou, nós é que queremos servi-lo. Quem quer servir Jesus até Ele voltar? Quem quer servir Jesus até o fim? Então aplaude o teu Senhor, o servo perfeito. Ele se fez servo, sendo Senhor, Ele se fez servo para te comprar. E agora você vale muito, vale mais que tudo. Vamos ficar todos de pé. Agora eu voluntariamente me faço servo. Ele me libertou, mas eu fico feliz em servi-lo. E se você se sente feliz em servi-lo, levante a sua mão assim bem alto. Nós somos, primeiramente, servos do pecado. Entregamos a vida para Jesus, somos libertados pelo seu sangue, somos comprados por Ele por um alto preço. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e Ele nos dá a alegria da salvação, e agora somos livres, libertos e livres, e agora que somos livres, queremos servir ao Senhor. Quem quer servir ao Senhor? Todos que são servos do Senhor, eu quero servir cada dia mais meu Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, não se preocupa com o seu lugar não. Vamos vir todos para frente, vamos vir toda a igreja para frente. Toda a igreja, se você quiser, espero que você venha. Eu quero que só venham os servos voluntários. Ninguém é obrigado a vir, não. São só os servos voluntários. Aqueles que fazem questão de servir ao Senhor. Eu quero servi-lo. Assim como Jesus serviu ao Pai e fez tudo para agradar o seu Pai Celestial, eu quero servir ao Senhor e fazer de tudo para agradar o meu Salvador. Aquele que me amou e se entregou inteiramente por mim, mesmo eu não merecendo. Chega mais perto para caber todo mundo. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu não tendo nenhuma virtude pela qual Ele pudesse me amar, mesmo assim Ele me amou com todos os meus defeitos, com todos os meus vícios. Ele me amou com todos os meus pecados, Ele me amou com todas as minhas fraquezas, Ele me amou do jeito que eu sou. Ele não exigiu nada, nada. Ele só queria tão somente que eu viesse aos seus pés. Ele só queria o meu amor. Você sabe, eu amo muito Jesus. Eu sinto alegria de glorificar o nome de Jesus. Eu sinto alegria de trabalhar para Ele. Eu sou servo mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou servo. E eu tenho muita alegria em ser servo. Não sou senhor de nada não. Senhor é Ele. Ele é o Senhor, o único Senhor. E todos nós temos que ser servos. Os verdadeiros filhos de Deus. Venham para frente, venham para cá. Venham para frente, venham todos, venham para cá, vem para cá. Vai juntando aqui na frente, vai juntando. Vem para cá, vai juntando aqui na frente. Somos servos de Deus. Não somos como Judas Iscariotes. Nós não vendemos o sangue de Jesus. Você sabe, quando a Paz e Vida
finalmente deslanchou foi depois que ele me disse: limpa a igreja, tira a cantina, tira a livraria, pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas, pode falar de dízimos e ofertas e vai em frente que eu vou levantar o povo. Isso já tem 43 anos. Tem muito tempo isso. E eu fui me aperfeiçoando na maneira de agradar ao Senhor. E ainda estou em processo de aperfeiçoamento. Tem muita coisa no João Ribe que precisa ser tirada ainda, tá? Eu espero que antes dele voltar eu fique, zero bala. Viu? Quero dar muito orgulho para Jesus. Eu quero que você tenha esse desejo também no seu coração. Eu quero dar muito orgulho para Jesus. Eu quero ser uma bênção para o reino de Deus. Eu quero aqui na terra, no tempo que eu tenho de vida, glorificar o meu Senhor. Quero viver para que Ele seja exaltado e glorificado. E sabe qual é a coisa que o Senhor Jesus mais ama que um servo e uma serva façam? Sabe o que é? Ganhar almas. Quando você chega para alguém da sua família, ou da sua vizinhança, ou da sua parentela, e você fala que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e consegue ganhar aquela alma, Jesus Cristo fica muito feliz com a sua vida. Ele fica contente com o resultado que você está dando. Quanto mais almas você ganhar, mais você vai glorificar o Senhor. É a melhor maneira de glorificar ao Senhor. Nós podemos dizer 1 bilhão de vezes: glória ao teu nome, Senhor, 1 bilhão de vezes. E Ele vai ouvir a 1 bilhão de vezes que a gente falar. Mas nada vai deixar Ele mais feliz do que você trazer um pecador na sua presença, e esse pecador se entregar para Jesus, e esse pecador falar: glórias ao teu nome, Jesus. Aí sim Ele vai se alegrar com você. É isso que deixa o Senhor alegre e feliz. Ele foi capaz de tudo por nós. Eu, quando vou orar, eu tenho muitos momentos de oração com Ele. Agora, além de descalço, estou botando a testa no chão também. Se eu começar a aparecer aqui com uma marca roxa na testa, não repara não, tá? Ele fica com a cara no chão. Porque o que eu quero, e eu quero que você tenha esse mesmo desejo, este mesmo sentimento, é que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Através de você, o nome do Senhor ser glorificado. O Senhor olhar para você e dizer: essa filha me dá muitas alegrias. Esse filho me traz muitas alegrias. Me ama tanto que se faz meu servo, se faz minha serva. Esse meu filho, essa minha filha. Você tem esse desejo? Tem essa vontade? Consegue dobrar os joelhos que nem eu estou aqui? Porque diante dele um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A oração agora é sua, mas eu só vou iniciar. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Que maravilha. Diga: que maravilha. O meu Senhor se fez servo perfeito e se deixou vender pelo meu preço, por 30 moedas. Mas assim que Ele foi vendido, Ele me comprou e pagou por mim muito mais do que 30 moedas, muito mais do que o preço que pagaram por Ele. Ele pagou por mim um excelente preço, um altíssimo preço. E enquanto eu viver, eu serei grato. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. A minha vida e o meu tempo aqui na terra pertencem ao Senhor, e eu quero, como servo, glorificar o teu nome aqui na terra. Eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. Eu quero poder, sabedoria
virtude e unção para fazer aquilo que mais agrada ao Senhor, que é ganhar almas para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito. Amém, Jesus.